Uma ótima sexta-feira para você, eu sou o Jonathan Mazini e está começando o Mundo Meio-Dia. Um zoológico do Egito está em meio a uma polêmica após pintar um burro para que o animal ficasse parecido com uma zebra. O caso repercutiu depois que um dos visitantes postou fotos em redes sociais. Algumas listras pretas aparecem borradas. E especialistas analisaram as imagens e disseram que o bicho deve ter passado por muito estresse durante o procedimento. O zoológico nega as acusações. Depois do cavalo servido de tela de arte aqui no Brasil, o burro do Egito é mais uma vítima da burrice humana. E veja o que é destaque nesta edição. Ações do Facebook despencam na Bolsa de Valores e prejuízo chega a quase R$500 bilhão. No Chile, manifestantes invadem catedral e protestam contra o abuso sexual infantil. Incêndio florestal na Califórnia mata ao menos uma pessoa e obriga apresentadoras de TV a deixar o estúdio. E você vai conhecer a criança que está sendo considerada a garota mais bonita do mundo. Os escândalos envolvendo o Facebook derrubaram os lucros da empresa. A desvalorização é a maior da história do mercado de ações nos Estados Unidos. O tombo financeiro fez o fundador da empresa perder posições no ranking das pessoas mais ricas do mundo. Mark Zuckerberg não deve ter tido uma boa noite de sono. O Facebook perdeu 121 bilhões de dólares, quase R$500 bilhão ontem na Bolsa de Valores. Foi a maior queda diária na história de Wall Street. As ações da empresa despencaram 18,96%. Zuckerberg, presidente executivo da empresa, sofreu uma perda líquida de aproximadamente R$57 bilhões em seu patrimônio. A queda nas ações aconteceu um dia depois da empresa divulgar resultados trimestrais decepcionantes. O ritmo de crescimento na base de usuários também caiu, em 11%. Os investidores acreditam que o grande vazamento de dados para a Cambridge Analytica, consultoria política que trabalhou para a campanha de Donald Trump em 2016, tenha afetado na queda. Em comunicado, Mark Zuckerberg diz que a comunidade da empresa e seus negócios crescem rapidamente. Mas analistas afirmam que os problemas do Facebook não serão resolvidos com facilidade. Mesmo com o prejuízo, o Facebook continua valendo mais de R$500 bilhões, o que chega a quase 4 trilhões, na verdade 500 bilhões de dólares, o que equivale a quase 4 trilhões de reais. Muito dinheiro. Manifestantes invadiram a Catedral de Santiago, no Chile, para exigir a renúncia de um arcebispo e de outros integrantes da Igreja Católica investigados por abuso sexual infantil. O protesto foi durante uma missa celebrada pelo arcebispo Ricardo Esatti, suspeito de encobrir 14 padres acusados de abusar de crianças. Os manifestantes levantaram cartazes exigindo que abusadores e acobertadores sejam afastados. No final, a faixa com uma mensagem de esperança foi posicionada para impedir a saída do religioso. Cercado por jornalistas, ele não deu declarações. Associações de jornalistas e até a concorrente Fox News criticaram a decisão da Casa Branca de impedir uma repórter da CNN de participar de uma entrevista coletiva. Caitlin Collins cobria o encontro entre Trump e o presidente da Comissão Europeia. Ao final da reunião, a repórter questionou sobre o suposto pagamento a uma modelo da Playboy e sobre o adiamento da visita do presidente russo Vladimir Putin aos Estados Unidos. Na sequência, Caitlin foi informada que não poderia mais participar da coletiva agendada para o mesmo dia. A Casa Branca afirmou que a jornalista não seguiu os protocolos. A CNN acusou o governo de retaliação. Heróis ou terroristas? É a partir dessa pergunta que uma reportagem na editoria de internacional do portal R7 mostra quem são os capacetes brancos na Síria.
Reconhecida pelos Médicos Sem Fronteiras no trabalho de assistência médica e resgate das vítimas da guerra, a organização é criticada pela Rússia e também pela Síria, que acusam os capacetes brancos de mascarar a verdade na tentativa de enfraquecer o governo sírio. E em Portugal, o Diário de Notícias destaca hoje a publicação de um texto de um advogado português em um site de notícias falsas nos Estados Unidos que pertence aos donos da Cambridge Analytica, aquela empresa que ficou conhecida no mundo todo por usar de forma indevida dados de usuários do Facebook. A reportagem questiona se teria, abre aspas, este admirável mundo novo chegado a Lisboa. Fecha aspas. A Europa sofre com as altas temperaturas. O calor e o tempo seco deixam vários países em alerta para incêndios florestais. Na Grécia, autoridades investigam se o incêndio que matou mais de 80 pessoas nos arredores de Atenas teve origem criminosa. No cenário de destruição, o que restou foi a esperança na busca por dezenas de desaparecidos. Desesperadas, as famílias culparam as autoridades por não ter um plano de salvamento. Nesta quinta-feira, uma chuva forte caiu na região. No lugar de alívio, ela trouxe mais transtornos. A onda de calor deixou a Europa em estado de alerta. A Inglaterra viveu nesta quinta-feira o dia mais quente do ano. Os termômetros registraram 35 graus. A expectativa é de que nos próximos dias as temperaturas superem a máxima histórica de 38,5 graus. Na Alemanha, policiais foram deslocados para ajudar a regar a vegetação seca em Berlim. Na França, as fontes espalhadas por Paris viraram piscina para pessoas de todas as idades. Na contramão, Portugal vive o verão mais frio dos últimos 30 anos. Segundo os meteorologistas, a explicação é a mudança no posicionamento do anticiclone dos Açores. O fenômeno bloqueia a formação de nuvens e neste ano está muito afastado do continente. Essa posição, a oeste do arquipélago dos Açores, tem permitido a passagem de frentes frias para o país. Para os milhares de brasileiros que vivem aqui, fica a saudade de um bom dia de praia. Saudades é de 30, 35 graus ali, tomar água de coco. E nos Estados Unidos, um incêndio florestal fora de controle matou ao menos uma pessoa em uma cidade da Califórnia. As chamas se espalharam rapidamente, já destruíram dezenas de casas. Milhares de moradores tiveram que deixar a região e pelo menos 3 bombeiros ficaram feridos. Apresentadoras de uma emissora de TV anunciaram ao vivo que precisavam deixar o local por segurança. O estado da Califórnia enfrenta outros focos de incêndio durante a onda de calor que atinge a região. E durante a nossa programação, você vem acompanhando uma campanha da Record News sobre a importância do voto consciente. O recado de hoje é do Gustavo Toledo. Um bom eleitor não é só aquele que sabe escolher candidato, mas sim que participa do processo eleitoral. A renovação da política depende de todos nós. Em outubro, vote consciente. Vamos agora ver como está a movimentação pelo mundo. As imagens são do serviço de streaming EarthCam. E como você viu aqui no Mundo Meio-Dia, a Inglaterra registrou a maior temperatura do ano. E é lá que a gente começa com imagens de Bognor Regis. O pessoal aproveitando a praia. Por lá agora são 4 horas e 8 minutos, com temperatura até que amena, 26 graus. E para encerrar o giro de câmeras dessa semana, vamos para Filadélfia, nos Estados Unidos. Agora são 11 horas e 8 minutos da manhã, com temperatura de 29 graus. Filadélfia sempre mostrando aí ruas muito limpas, arborizadas. Claro que invejando muita gente, né? E no próximo bloco, você confere a nossa viagem com os brasileiros que vivem pelo mundo. E você vai conhecer a criança que está sendo considerada a garota mais bonita do mundo. A gente volta em instantes. Até já. Um tiroteio no Canadá, o rompimento de uma represa que deixou mortos e desaparecidos no Laos e os incêndios florestais que já mataram 83 pessoas na Grécia.
Notícias que você viu ao longo da semana aqui no Mundo Meio-Dia estão de volta na nossa retrospectiva. Tiroteio no Canadá. Atirador mata 2 pessoas e deixa outras 13 feridas. O homem, identificado como Faisal Hussein, era soldado do Estado Islâmico. A família revelou que Hussein lutava contra a psicose e depressão há anos. Ele também acabou morto no tiroteio. O rompimento de uma represa no Laos deixou 26 mortos e 131 desaparecidos. O acidente aconteceu numa usina hidrelétrica em construção na província de Atapeu. As inundações deixaram 6.600 pessoas desabrigadas. O rompimento da barragem liberou cerca de 5 trilhões de litros de água, o equivalente a 2 milhões de piscinas olímpicas. Os fãs de Demi Lovato ficaram chocados com a notícia de que a cantora havia sido internada às pressas, após sofrer uma suposta overdose de heroína. Em junho, Demi lançou uma música sobre a batalha em se manter sóbria. Mas nas últimas semanas, amigos estavam preocupados com a recaída da cantora. O estado de saúde dela é considerado estável, mas ela permanece internada. O governo americano não cumpriu o prazo estabelecido pela Justiça para devolver todos os menores imigrantes separados dos pais na fronteira dos Estados Unidos com o México. Cerca de 1.800 crianças foram devolvidas às famílias, mas outras 711 não foram reunidas. Entre elas estão filhos de pais que estão presos ou que já foram deportados. 10 crianças brasileiras seguem em abrigos. Os incêndios florestais que atingem a Grécia já deixaram 83 vítimas fatais. O fogo começou na tarde de segunda-feira e se alastrou rapidamente. 3 focos foram identificados. Moradores e turistas abandonaram as casas para buscar refúgio perto do mar, mas nem todos conseguiram. O governo grego decretou o estado de emergência e 3 dias de luto. Vários países da Europa enviaram equipamentos, homens e aeronaves para ajudar no combate ao fogo. É o pior incêndio dos últimos 10 anos no país. E hoje é sexta-feira, o dia mais aguardado da semana e dia também de viajar com os brasileiros que vivem pelo mundo. E a gente vai começar a nossa viagem em um lugar que mais parece outro país, mas na verdade fica aqui mesmo em solo brasileiro. E quem aparece aí na foto é o casal Amanda e Luiz Henrique. E estamos falando da Vila Germânica, um lugar que reproduz o interior da Alemanha, mas fica em Blumenau, Santa Catarina. E agora nós vamos para o Peru com o Ricardo e a Nayara, eles que decidiram abandonar os empregos para viajar pelas Américas de carro. Eles já passaram por 19 países, mas sempre levam o Brasil junto, como a gente vê aí nessa foto. E se você também quer ver sua foto ou vídeo aqui no Mundo Meio-Dia, então entra no Instagram e posta ela com a nossa hashtag. Vale lembrar que para aparecer na busca de imagens, o seu perfil precisa ser aberto. Sexta que vem tem mais. Uma criança nigeriana de apenas 5 anos está sendo considerada a menina mais bonita do mundo, depois de um fotógrafo divulgar retratos dela na internet. As imagens acumulam mais de 70 mil curtidas nas redes sociais do fotógrafo. Ele chegou a escrever que ela é sim de verdade. A garota tem outras 2 irmãs que também já fizeram alguns ensaios fotográficos. De fato, crianças belíssimas, né? E essa edição do Mundo Meio-Dia vai ficando por aqui. Para rever qualquer uma das nossas edições, é só entrar no portal R7. Um ótimo final de semana para você e até segunda-feira. Tchau!